Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o Danny Haiphong. Como vocês podem ver, estou com o ex-coronel do Exército dos Estados Unidos e ex-chefe de gabinete de Colin Powell, o coronel Lawrence Wilkerson. E também com o ex-analista da CIA, Larry Johnson. Senhores, muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Ei, tô ansioso por isso. Uma semana sem Haiphong é tipo, sei lá, como uma semana sem pão. Que bom saber que esse programa te dá tanta energia, Larry. E para você também, Coronel Wilkerson. Então, pessoal, clica aí no botão de curtir, porque isso dá vida à transmissão, ajuda no algoritmo. E vamos começar com as últimas novidades. Primeiro, temos o caso do Irã. Eu posso começar com você, Larry. O Irã anunciou que ainda não terminou de mirar nas forças americanas responsáveis pelos ataques na ilha de Qashm nos últimos dias. O Irã afirma que atingiu um destroyer dos Estados Unidos no Golfo de Omã e disse que esse navio funcionava como centro de comando e controle dessas ações contra embarcações comerciais. Além disso, novas imagens de satélite mostram que os ataques realizados pelo Irã contra forças e ativos americanos no Kuwait e no Bahrein causaram muito mais danos do que se imaginava antes. O CENTCOM nem admite isso. O CENTCOM não reconhece nada disso. Mas aqui está uma imagem de satélite divulgada pelo Tehran Times. Eles mostram o que seria um abrigo de drones na base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait. Dá para ver uma cratera enorme onde esse abrigo ficava. Sumiu. Sumiu completamente. Desapareceu mesmo. Mas, senhores, então, Larry, deixa eu passar para você. O Trump tem se mantido bem calado sobre o que aconteceu nos últimos dias. Ele chegou a dizer que não haverá ataques ao Irã enquanto soldados americanos não forem feridos ou mortos. O que você acha desses acontecimentos? Especialmente considerando que o Irã vem aumentando suas ações de retaliação para tentar, basicamente, conter esses ataques dos Estados Unidos, que, pelo menos por enquanto, parecem ter parado. Qual é a sua leitura disso? Trump acredita que eles agora têm uma arma nuclear e estão prontos para demonstrar isso, o que vai humilhá-lo. Então esse é o resultado de uma informação que o Pepe Escobar e eu recebemos faz uma semana, exatamente hoje. E veio de uma fonte paquistanesa. A gente tinha uma descrição detalhada. Tinha também um intermediário que estava em contato direto com essa fonte. E pela descrição, a gente ficou confiante de que a pessoa que passou essa informação não era qualquer um. Sabe, seria alguém como o Coronel Wilkerson, relatando o que estava acontecendo com o Colin Powell. Alguém com esse tipo de acesso. E a mensagem que foi passada é que depois daqueles primeiros ataques que os Estados Unidos fizeram na semana passada contra petroleiros iranianos, e depois dos bombardeios na ilha de Qashm e em Bandar Abbas, além da destruição de 2 pequenos barcos navais rápidos que mataram 4 tripulantes, os iranianos ficaram furiosos. Eles se reuniram, tomaram uma decisão e enviaram o presidente Pezeshkian para comunicar essa decisão ao primeiro-ministro do Paquistão, um sujeito chamado Sharif. E a mensagem de Pezeshkian, bom, pelo que eu soube, ele conversou com Sharif por cerca de 1 hora e 47 minutos. E depois eu soube, ou confirmei, que essa conversa aconteceu por uma linha não segura, ou seja, uma linha aberta, que podia ser ouvida. E foi. E durante essa conversa, Pezeshkian, e lembre-se, isso foi na quinta-feira passada, disse: nós, iranianos, decidimos que vamos encerrar as conversas com os Estados Unidos. Não vamos mais negociar, especialmente sobre questões nucleares. Não vamos considerar nenhum tipo de acordo como o JCPOA ou qualquer outro para resolver esse assunto. E vamos fazer uma explosão de demonstração com um dispositivo nuclear para que o Ocidente saiba que nós temos um. Isso foi comunicado a Sharif. Sharif acreditou em Pezeshkian e então entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar, e disse: olha, é isso que você precisa contar para o Marco Rubio. Então agora eu posso provar isso?
Now, can I prove this? I haven't seen the intel. Eu não vi os relatórios de inteligência, mas garanto que aquela conversa entre Pezeshkian e Sharif foi interceptada pela NSA. Pode ter sido interceptada também pela CIA. A CIA tem essas capacidades. Essa informação foi enviada num tipo de comunicado urgente, algo como: "Ei, temos uma informação interessante aqui." E eles confirmaram isso quando Dar, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, fez uma ligação para o Marco Rubio. Então a gente percebe que, mais ou menos na época em que o Rubio é informado de que o Irã pode ter, ou que os paquistaneses acreditam que o Irã tem, uma arma nuclear, dá para notar uma mudança completa na postura do Donald Trump, na forma como ele passa a falar sobre o Irã. Sabe, antes ele falava sobre a civilização indiana, sobre bombardear eles até o inferno, falava do ayatollah homossexual e fazia comentários escandalosos, cheios de veneno. Mas aí, na terça-feira dessa semana, 2 dias atrás, quando os Estados Unidos atingem um petroleiro iraniano com um míssil Hellfire, depois destroem um centro de comunicações em Qeshm, e os iranianos revidam na hora. Eles acertam um navio americano com um míssil antinavio e depois praticamente varrem o chão no Kuwait, tanto na base aérea quanto na instalação do exército. E o que o Trump diz? Sabe, cessar fogo não quer dizer que não tem tiro sendo trocado, só que é pouco. E aí você pensa, tá bom, vai lá procurar os alienígenas que sequestraram o verdadeiro Donald Trump, porque esse aí não é o Donald Trump. Desde então, ele tem estado completamente discreto. E hoje o Pepe e eu, a gente acabou de sair de uma ligação há pouco, ficamos sabendo que o que os paquistaneses acreditam agora, deixa eu enfatizar, os paquistaneses acreditam, os que estão envolvidos nessas negociações, é que eles estão perto de fechar um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, no qual Donald Trump viajaria para Islamabad em algum momento, nos próximos 30 dias, para assinar o que vai ser chamado de Acordo de Islamabad. Olha, tem um monte de problemas com isso. Mas o que eu estou dizendo é que é assim que os paquistaneses veem a situação. É onde eles acham que as coisas estão. E tudo depende do Donald Trump conseguir conter Israel. O que tanto o Pepe quanto eu pensamos, bom, eu não apostaria muito nisso, mas tudo bem, se essa é a esperança deles. E também que o Irã consiga começar a recuperar dinheiro, não exatamente os ativos congelados, mas cobrando de outras formas. Então, com tudo isso em mente, tem muita coisa acontecendo. Mas o Trump, com certeza, eu acho que eles levaram um pequeno choque vindo do Irã em relação ao Paquistão. Porque, de outro jeito, como é que você explica a mudança completa no tom e nos comentários do Trump sobre o Irã? Bem, Coronel Wilkerson, e o senhor, qual é a sua avaliação e o que o senhor pensa sobre isso? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu meio que acho que concordo com o Larry, porque eu vi a mesma coisa e tenho certeza de que deve vir de fontes parecidas. Mas deixa eu voltar um pouco e retomar o que você falou no começo sobre o Kuwait. Eu vi um vídeo hoje de manhã que aparentemente mostrava, é difícil ter certeza porque as imagens não são muito claras, mas que um dos danos causados no Kuwait não veio de um ataque iraniano. Quer dizer, esse ataque aconteceu, disso não há dúvida. Mas o que o vídeo mostrava era que um sistema de defesa aérea, fornecido pelos Estados Unidos, acabou disparando contra o míssil iraniano que estava chegando. E o vídeo mostrava o míssil indo uma distância bem curta, girando e depois caindo de volta e atingindo um alvo no Kuwait, causando bastante dano, pelo que dava para ver. Então, se o vídeo era legítimo, a gente acabou causando tanto dano a instalações no Kuwait, aparentemente, quanto o Irã causou, por causa desse míssil de defesa aérea. Depois, teve uma segunda coisa. Eu vi um vídeo que tinha sido fornecido pelo Irã, pelo menos era o que diziam, e depois vi o que diziam ser um vídeo fornecido pelos Estados Unidos. Eu não sei como eles fizeram isso, porque parecia ser da mesma perspectiva, ou seja, uma visão em terra,
mostrando o míssil indo em direção ao suposto navio de combate americano. De novo, eu não consegui ver o suficiente do perfil do navio para saber se era um destroyer ou outro tipo de embarcação. Mas eu vi o míssil parecer atingir o alvo. Aí eu perguntei para um amigo no CENTCOM e ele disse: "Não, nenhum impacto. A gente não foi atingido." Bom, eu confio nisso mais ou menos como confio no meu próprio cuspe, mas voltando ao ponto do Larry, que é bem mais importante, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu acho que ele está certo. Pelo menos os sinais indicam que ele está certo. E acho que a gente tem um problema sério agora com o Netanyahu. Na verdade, a gente sempre teve um problema com o Netanyahu. Porque o dilema político dele, que agora parece que vai ser fatal para ele, não é por causa de algo que ele esteja fazendo de forma gentil, generosa ou humana. É porque ele não está fazendo o suficiente no Líbano, em Gaza, na Cisjordânia e em outros lugares para satisfazer aqueles 80% mais ou menos da população judaica que ainda quer que ele continue fazendo o que está fazendo. E até mais. E ele está matando gente em Gaza todos os dias. A Fundação Humanitária de Gaza, na verdade, está ajudando. A gente tem relatórios da ONU sobre isso. Então, agora existe essa situação em que o Trump precisa que ele pare no Líbano. E há relatos de que eles teriam parado. Mas aí vem os comandantes em campo nas forças de defesa de Israel, dizendo parar coisa nenhuma. A gente vai continuar. Vamos até o Litani, acho que é esse o nome. É o segundo rio. Vamos além do Litani. Na verdade, já passamos do Litani. Litani, we're already beyond the Litani. We're not going back to the Litani. We're not going any further back than we have to. And in all of these talks and the discordant voices that are coming out about them, the only people you have pronouncing are the Lebanese government and the U.S. government. Hezbollah has not said anything. In fact, Hezbollah's alleged leader right now has said bullshit. So what's going on there? And I think that's putting real pressure on Donald Trump. Porque uma das coisas que ele precisa fazer para conseguir qualquer tipo de acordo com o Irã é conter o Netanyahu. E o Netanyahu não pode ser contido, porque isso seria suicídio para ele, suicídio político. Então, nesse sentido, a gente volta a um dilema. We're back to a dilemma in that sense. Just something to make a comment too about this agreement. E só para fazer um comentário também sobre esse acordo que aparentemente foi fechado ontem entre o Líbano e Israel, sem o Hezbollah. Pois é, esse é o ponto. O Hezbollah não está na mesa de negociação, então estão fazendo todos esses acordos e, ao mesmo tempo, esperando que o Hezbollah entregue as armas, o que não vai acontecer, e recue para o norte do rio Litani. Isso não vai acontecer. Mas o fato de a delegação libanesa ter se sentado com a delegação israelense e eles terem apertado as mãos por algo tão delirante eu não diria que é chocante, mas é tão típico do que tem atormentado essa região inteira há anos, essa disposição de aceitar tamanha estupidez. Quer dizer, sério, esse é o Hezbollah agora. Eu diria que eles estão vencendo a batalha tática em terra. Israel domina no ar, mas em solo, as tropas israelenses estão enfrentando muita dificuldade e o Hezbollah está causando baixas significativas nos israelenses. E não há muito que os israelenses possam fazer a respeito, além de reclamar e se queixar, mas eles não estão recuando. É muito interessante ver como as coisas estão se desenrolando por lá, porque em grande parte toda essa questão, o Líbano e as outras frentes, mas o Líbano sendo, digamos assim, a mais quente, mesmo com Israel atacando Gaza e a Palestina também. Mas dá para sentir que boa parte dessa pressão vem porque o Irã está de fato ditando os termos. Só que, claro, Israel não quer aceitar nenhum tipo de acordo, e os Estados Unidos também não, que leve em conta a realidade no terreno. E olha, eu queria mostrar rapidinho uma coisa antes de entrar nas reações do Donald Trump. Eu vi umas postagens, Larry, essa aqui é de uma conta do governo do Kuwait, e eles estão compartilhando um vídeo que, segundo eles,
mostra, durante a retaliação do Irã, drone iraniano atingindo o Terminal 1 do aeroporto internacional. Terminal 1 at the international airport. Now, Iran has actually denied this. Agora, o Irã negou isso oficialmente. E algumas pessoas têm dito que, primeiro, isso aconteceu no meio do dia. E também é muito suspeito o fato de o drone ser preto e não branco, como os Shahed normalmente são. Mas, de qualquer forma, você não está sugerindo que isso foi fabricado, tá? Pelo amor de Deus. O curioso é que, mesmo as tentativas de fazer o Irã parecer um agressor, acabam deixando o país com uma postura ainda mais forte. E muita gente nem acredita. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas desconfiam de qualquer coisa que venha de regimes ou veículos ligados ao CENTCOM, qualquer coisa desse tipo. Porque por muito tempo, eles só diziam que nada estava acontecendo. E a única hora em que admitem que algo aconteceu é quando querem demonizar o Irã e fazê-lo parecer o agressor. Bem, Coronel Wilkerson, eu mandei para ele, acho que mandei. O senhor teve a chance de ler aquele e-mail que eu encaminhei? Tive, sim. Li, sim. Então eu mandei para ele. Recebi um e-mail de um oficial do exército americano que se aposentou há pouco tempo, formado em West Point, que serviu no CENTCOM. Meu Deus, meu Deus. Coronel, talvez o senhor possa dar para ele a sua avaliação disso, já que foi oficial e responsável por tropas. Para mim, aquilo em Tampa pareceu um desastre completo. Parte da reclamação, acho eu, foi a transição do Guerrilla para o Guerrilla e depois para o Bradley Cooper. A atitude, sabe? O Guerrilla era meio que um Patton de faz de conta. Eu não acho que ele tivesse o gênio do Patton, e nem sei se tinha o mesmo jeito, aquela presença. O Patton sabia ser bem frio quando precisava. Aí entra o Bradley Cooper. Esse cara, domina as reuniões com a equipe, domina a mesa, dá pra imaginar ele batendo os punhos na mesa e dizendo, a gente tem que pegar ele, tem que pegar ele, tem que pegar ele, e por aí vai. E aí entra o Bradley Cooper, um oficial de guerra de superfície da Marinha. Eu conheço muitos como ele. Eles frequentaram meus seminários em Newport por uns 2 anos e meio. E ele é bem sem graça, para ser sincero. Dá para ver um pouco disso quando ele tentou responder às perguntas do Seth Moulton, de Massachusetts, e, se não me engano, do Jason Crow no Congresso, quando estavam pressionando ele sobre o que estava acontecendo. Mas o que realmente me deixou surpreso com tudo isso, e eu nem cheguei a contar isso pro Larry, é que tem outra pessoa me dizendo histórias parecidas, lá de Langley, do Centro de Inteligência Tática. E ainda outra pessoa me contou coisas sobre o Comando de Operações Especiais. E eles meio que se alinham em termos de moral e de como se sentem em relação ao que estão fazendo. E o integrante do Comando de Operações Especiais estava falando sobre o fato de que há uma mancha na reputação das Forças Armadas dos Estados Unidos, especialmente nas Forças de Operações Especiais. E eu acho que ele me convenceu de que esses ataques no mar são exclusivamente conduzidos pela SOF. Pode haver alguns recursos navais, de superfície ou aéreos envolvidos na coleta de inteligência e nas ações iniciais com base nessas informações. Sabe, esse tipo de coisa dentro da área de operações. Mas, basicamente, quem está fazendo a maior parte disso são as SOF. As Forças de Operações Especiais estão fazendo a maior parte disso. E tem muita insatisfação, tanto no alto comando, digamos assim, no quartel-general das Operações Especiais, quanto no Comando do Sul, que é o responsável pela área. Então está surgindo uma tensão agora, em parte por causa do que alguns chamam de questão moral, outros chamam de questão legal, ou seja lá o que for. Mas o fato é que tem muita gente incomodada. Uma pessoa chegou a dizer, como é que a gente vai colocar isso no nosso estandarte? Um corpo morto num barco, no Pacífico ou no Caribe. E não tem satisfação nossa. Eu fiquei meio surpreso,
porque eu estava ouvindo a outra versão da história, digamos assim, do outro lado da questão, a Fundação pela Liberdade Religiosa Militar, onde muita gente dizia que o Hegseth estava enchendo as fileiras, todos os níveis, com nacionalistas cristãos e por aí vai, todos alinhados com o que está acontecendo. Mas pelo que eu estou ouvindo do outro lado, isso não é verdade. O moral está no chão. E dá para entender, né? Já se passaram mais de 2 meses dessa chamada guerra por escolha, e a gente nem sequer definiu uma missão de verdade. O pessoal em terra, o pessoal no ar, quero dizer, no mar também, eles não têm. Bom, alguns soldados em terra até têm, mas a maioria não tem uma missão realmente clara. E quando você não tem uma missão clara, você acaba sem propósito. Sabe, missão é basicamente 2 coisas. É a tarefa que precisa ser cumprida e o motivo pelo qual você está cumprindo essa tarefa. Eles não têm nenhum dos dois, a não ser nos casos em que a tarefa é atacar uma ilha ou lançar bombas e por aí vai. Então, para eles, isso é confuso e o moral da tropa reflete isso. E eu acho que esse comunicado que o Larry recebeu, ou o e-mail que ele recebeu, mostra exatamente isso. É bom, certamente em termos de missão, dá para sentir que agora o Irã está dizendo que isso passou de uma guerra aberta de agressão para uma guerra híbrida. Mas esse é um conceito difícil para quem tem que ficar lá fora, debaixo de um calor intenso no Golfo Pérsico, e permanecer ali por tanto tempo, né? Quando você está debaixo de bombas, não faz muita diferença se elas continuam caindo em cima de você. E uma pessoa me disse, bom, a nossa missão é lançar bombas. Ah, é? Tá certo. Mas com que propósito? Para matar pessoas? É esse o objetivo? Não, é para fazer com que eles cedam. Pois é, não tá funcionando. Não. E o Donald Trump? Eu só quero mostrar os comentários dele. O tom diferente que ele vem adotando desde então, quase como se ele estivesse num tipo de paralisia de ação. Distorcido, por assim dizer. Isso foi logo depois dos ataques no Kuwait, antes de o Irã dizer que também tinha mirado na Marinha dos Estados Unidos. Foi nesse momento que um repórter perguntou a ele o que exatamente ele quis dizer. Senhor Presidente, considerando os ataques do Irã ao Kuwait, o mais recente ataque ao Kuwait, o cessar-fogo com o Irã ainda está valendo? Olha, sabe, tudo tem um motivo. A gente bateu neles bem forte na noite anterior e também na noite passada. E alguém me explicou. Eu disse, tá certo, então vamos fazer isso. Mas a verdade é que já vínhamos pegando pesado com eles há um tempo. Então tem um motivo para certas coisas. E quase sempre tem um motivo para isso. Ah, o vídeo tá péssimo. Eu não sei o que tá acontecendo com esse vídeo aí. Você entendeu isso? A gente tem batido neles bem forte, um pouquinho. Então, basicamente ele disse que eles estavam retribuindo, que foram um pouco provocados. Eu não sei o que aconteceu com aquele vídeo, mas aqui tem outro, em que perguntaram para ele qual é a definição de cessar-fogo agora. Depois de tudo isso que aconteceu, foi isso que ele disse. Como você define um cessar-fogo? Como você define um cessar-fogo? É mais ou menos assim mesmo. É uma parte diferente do mundo. Sabe, eu diria que naquela região, um cessar-fogo significa que estão atirando de um jeito um pouco mais moderado. Eu disse que aquele foi o momento Wallace Shawn dele, do filme A Princesa Prometida, com o Mandy Patinkin. Sabe, quando o Shawn fica repetindo inconcebível, e o Patinkin finalmente diz, acho que essa palavra não significa o que você acha que significa. Pois é, senhor presidente, cessar-fogo quer dizer exatamente isso. Parar de atirar. Eu sou instrutor de tiro, e quando tenho alunos na linha de disparo, se eu digo cessar-fogo, não quero ouvir alguém dizendo, só mais um tiro. Não.
você para de atirar. É isso que significa. Mas o interessante nesses dois trechos é o seguinte, e olha, eu ouvi o Kvorka Mastin dizendo, é irresponsável o Larry e o Pepe dizerem que o Irã tem uma bomba nuclear. Cara, é tipo, cala a boca, tá? Hey, it's like, shut the fuck up, okay? We're reporting what's being said. A gente está relatando o que está sendo dito. Se você não quer ouvir o que está sendo dito, então enfia a cabeça na areia. Mas é isso que estão dizendo. E a gente está vendo uma reação do Donald Trump, que aparentemente acredita que é verdade. E eu confirmei isso com o Robert Barnes, ex-advogado do Trump, que tem fontes na Casa Branca. Ele disse, o que vocês noticiaram está exatamente certo. O Trump agora acredita que o Irã tem uma arma nuclear. Antes ele sabia que não tinha, mas usava isso como, vamos pressionar eles. Agora que na cabeça dele, eles têm uma. É como se você estivesse ali, com um porrete na mão, ameaçando alguém, e de repente percebe que a pessoa está armada. Aí você recua na ameaça. Okay, you back off on the threatening. And that's what we're seeing. Trump is backing off of the E é isso que a gente está vendo. O Trump está recuando nas ameaças, porque agora ele acredita. E eu sei se o Irã tem uma arma nuclear? Não, não sei. Eu não afirmo que tem, nem que não tem. O que eu afirmo é que uma fonte que eu considero muito confiável, com acesso, acredita que sim. Então é isso, sabe? Bem-vindo ao mundo da inteligência, onde nada é preto no branco e não tem letreiros em neon dizendo qual é a verdade. Pode ser um verdadeiro labirinto de espelhos. O que eu sei é o que eu estou observando. Os iranianos dizem que conseguiram uma arma nuclear. Os paquistaneses acreditam que eles têm uma. E o Donald Trump está agindo como se o Irã agora tivesse mesmo uma bomba nuclear e está pisando com muito, muito cuidado. Pois é, a gente viu que até os ataques limitados contra o Irã foram ficando ainda mais limitados com o passar do tempo, desde que tudo isso começou. E alguns podem dizer que isso se deve simplesmente a limitações militares dos Estados Unidos, além do fato de que o Irã tem, sim, capacidade de revidar com cada vez mais força. Talvez não seja esse o caminho que os Estados Unidos queiram seguir agora. Mas, Coronel Wilkerson, o que o senhor acha dos comentários do Trump e desse ponto mais amplo? Porque, de fato, o Irã parece estar construindo um sistema de dissuasão de longo prazo bem eficaz. No curto prazo, não dá para impedir os Estados Unidos e Israel de fazerem o que os belicistas fazem de melhor. Mas a longo prazo, parece que o Irã está montando um pacote de dissuasão bem robusto, por assim dizer. Pois é. Olha, se a gente analisar isso de forma lógica e se perguntar, quem tem cerca de 5.889 ogivas nucleares espalhadas pelo mundo e quem tem talvez uma ou duas? Quer dizer, isso é realmente uma mudança no equilíbrio de poder? Uma mudança significativa? E acredite, eu já fiz essa mesma pergunta sobre a Coreia do Norte. Embora agora, pelo que me dizem, eles tenham algo em torno de 50, 55 bombas. Mas mesmo assim, estão em enorme desvantagem numérica. E eu não estou falando só de dissuasão, no sentido tradicional da palavra. Estou falando do seguinte, se você tem uma ou duas, e eu tenho mais de 5.000, quem é que tem a vantagem? Você tem a vantagem do ponto de vista militar, ou sou eu? Então, eu te desafio a usar essa arma nuclear. Agora, avançando a partir dessa lógica, olha o que uma arma nuclear nas mãos do Irã, testada lá no deserto de Dasht Kavir ou onde for, e de forma bem visível, representa para Israel. Nem precisa ser usada contra Israel ainda. Essa é a verdadeira equação aqui. E aí vem a pergunta, o que isso significa para o Donald Trump? E o que significa para a relação entre o Bibi e o Donald Trump? Principalmente considerando a relação que muito em breve pode fazer ele perder a eleição aqui e provavelmente colocar o Trump diante de uma liderança ainda pior e o Bibi na cadeia. Para onde o Donald vai, então? Quer dizer, eu não acho que o Irã ter uma arma nuclear, embora, de certa forma, eu até acho que era o que eles deveriam ter feito desde o começo para evitar essa guerra. Eu não acho que isso mude tanto a situação quanto a gente pode imaginar. The situation as much as we might think it does. And
E eu não sei o quanto isso vai realmente mudar a situação, até ver acontecer e entender o que a situação política de Israel vai revelar, o que isso significa para eles e o que eles vão fazer para mudar o rumo das ações. Porque tem muita coisa em jogo aqui. E talvez, se você olhar para a posição da Arábia Saudita, dê para entender melhor o que eu quero dizer. Eu acho, a gente acabou afastando o MBS de vez de qualquer tipo de relação positiva com Israel, porque eles não vão aceitar a exigência dele de que exista um plano viável de algum tipo para mudar a situação e garantir um lar para os palestinos na região. E tem que ser uma solução viável. Agora, a gente esquece que o Irã está por trás disso também. Eles estão muito por trás disso. Os Houthis também estão muito envolvidos nisso. Então, enquanto a gente não sair desse contexto, Bibi, Trump, Bibi, os iranianos, os paquistaneses e todo o resto, e não começar a falar sério sobre os verdadeiros problemas dessa região, eu não sei se uma arma nuclear muda tanto assim a equação. Com certeza muda para Israel, isso é fato, mas eu não sei se muda tanto para a gente, a menos que estejamos tão presos a Israel que a gente acabe cometendo suicídio junto. E tem um bom contraponto para isso. Meu corpo está Só Deus sabe por quê. Eu sei, Dani, isso pode parecer frio, sem coração, ou até meio estranho. Mas no fim das contas, o equilíbrio de poder é o equilíbrio de poder. E o equilíbrio de poder entre Israel e o Irã é o que a gente está falando aqui. Esse é o equilíbrio de poder que realmente importa. Não é o equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e o Irã. Só porque a gente tem um presidente idiota que começou essa guerra e um exército idiota que está indo junto com ele, isso não torna a coisa certa. Não. Olha, Larry, o Netanyahu disse que teve toda aquela confusão. A gente ainda não falou sobre isso. A tal da briga, a ligação. Tudo isso se encaixa, eu acho, nesse quadro maior em que o Trump supostamente chamou o Netanyahu de completamente maluco. Disse algo como: ninguém gosta de você. Ninguém vai gostar de você depois de tudo isso, se continuar nesse caminho. Esse tipo de coisa. Eu acho que ninguém vai gostar de você. Você viu a resposta do Bibi? Vi sim. Era justamente sobre isso que eu queria te perguntar, Larry. Se você é o Spud, B. Qual foi a resposta dele? Uma delas, se não me engano, foi em Coworkers, ou você pode completar se eu estiver esquecendo de algo. Você disse, a gente tem diferenças táticas. A gente se adora de verdade. We love each other, really. We love each other, Yeah, but right. we have tactical differences. A gente se gosta, mas tem diferenças táticas. Como numa família, ele disse. Como numa família. Certo. Quer dizer, olha, a verdade é que se a gente tentar personalizar isso no Bibi Netanyahu, tipo, se a gente tirar o Netanyahu, todos os problemas acabam. Não é assim. A posição de Israel em relação aos palestinos e aos libaneses não vai mudar. Eles querem se livrar deles. Querem tomar aquela terra. Querem controlar tudo. Agora, uns mais do que outros, sabe? O movimento dos colonos, os Mizrahim, aquele grupo, os Ben-Gvir, os Motrish, e por aí vai. Esses aí são bem radicais. Mas se os Estados Unidos podem exercer um controle significativo sobre o que Israel faz, suspendendo a ajuda ou reduzindo o envio de suprimentos, até agora o Trump não. O Trump não demonstrou disposição para fazer isso. E é exatamente isso que estão pressionando ele a fazer agora, durante essas negociações em que o Paquistão está envolvido, que, sabe, a gente precisa conter o Irã, quer dizer, Israel. E você viu o Irã, né? Depois do dia 7 de abril, eles assinaram o acordo inicial de cessar-fogo com os Estados Unidos, mas depois, sabe, pararam antes de implementar, dizendo, não, vocês têm que fazer Israel parar. E Israel, no dia 15 de abril, os Estados Unidos aparentemente conseguiram fazer eles pararem, mais ou menos. Mas depois de mais 3 ou 4 semanas, Israel volta a atacar, bombardeando o sul do Líbano e até mesmo Beirute.
Então, nesse último episódio, os iranianos deixaram bem claro: é preciso impedir Israel de bombardear Beirute. Se eles atacarem Beirute, o Irã vai retomar a guerra de mísseis contra eles. Até agora, Israel... Bom, ao que parece, o Trump conversou com o Bibi sobre isso, e o Bibi deu as ordens necessárias, então eles não estão bombardeando o sul do Líbano. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar, mas quando Israel deixar de cumprir esse acordo, aí pode se preparar, porque o Irã deixou muito claro que vai tornar o norte de Israel inabitável. E segundo o jornal Haaretz, na edição mais recente online, há pessoas nas forças de defesa de Israel que disseram besteira. Um deles chegou a dizer: eu tô no rio Zahani e não vou dar nem mais um passo para o sul. Pois é, eles realmente disseram que iam entregar o castelo. Iam entregar também outro ponto estratégico, não lembro qual era. Mas logo depois, no artigo seguinte, disseram nem pensar. Então há uma disputa dentro das forças de defesa de Israel, lá no Líbano, sobre se vão no se growth e se ir para fora. Isso é step to Marai Freeman Forthing. Olha, o ponto é o seguinte: qualquer um, até agora, os paquistaneses acreditam que estão prestes a conseguir que Putin e Trump vão a Islamabad para assinar um acordo. Tá, tudo bem, mas um acordo não tem peso legal para os Estados Unidos, não é uma obrigação. É mais como uma promessa. E como a gente já viu, o Donald Trump acabou com o JCPOA, que também era um acordo, não era um tratado. Se eu sou o Irã e digo, olha, eu tô falando sério, quero acabar com essa guerra com os Estados Unidos, não dá para se envolver. Tem que ser um tratado. E um tratado significa que vai ser ratificado pelo Senado, que tem aprovação política. Ou seja, o público e os representantes eleitos apoiam o acordo. Então não é só o que o Donald Trump sente no momento. É o que o público sente e quer. E eles ainda não vão conseguir isso. O que significa que qualquer acordo assinado continua sendo muito, muito frágil, podendo ser desfeito a qualquer instante. Concordo 100%. 100%. E eu não consigo imaginar o Senado aprovando o que a Câmara acabou de aprovar em relação à Lei dos Poderes de Guerra. Não consigo imaginar isso acontecendo no Senado. Mesmo que acontecesse, mesmo que conseguissem alguns republicanos, o Trump faria o mesmo que fez com aquela que a gente aprovou nas duas casas sobre o Iêmen, a guerra lá, e o nosso apoio à Arábia Saudita. Ele vetaria. Yeah, well, let's look at something here. This is what Donald Trump said on Truth Social about that House vote on the War Powers Act. Now, this has gone through the chambers of Congress a few times and has been, voted down a few times, now voted up by the House. 4 bad Republicans, all the Democrats, says Donald Trump yesterday, in a meaningless vote to limit my war powers right in the middle of my final negotiations to end the war with the Islamic Republic of Iran. Why would you do such an unpatriotic thing? They know where the negotiations stand. The Democrats are fueled by Trump's arrangement syndrome. They'd rather our country fail than give me another. Eles preferem que o nosso país fracasse a me dar mais uma das muitas vitórias. Os 4 republicanos, isso é outra história. São exibicionistas. Deviam ter vergonha de si mesmos. Maga, Larry, eu achei que as negociações estavam... eu achei que o Irã não estava conversando com os Estados Unidos. Mas o Irã disse que, na verdade, está em diálogo com os Estados Unidos. Só que o Trump afirma que eles estão no fim. E você mencionou esses acordos. Isso pode levar a algum resultado concreto, Larry? Quer dizer, parece que ainda está bem distante. Mas o que você acha? O que você quer dizer com concreto? Tipo, algo que mude a situação? Que faça os Estados Unidos mudarem de comportamento? Então vamos separar as coisas. A gente está falando de algo que vai criar uma base sólida para um acordo duradouro, que no fim das contas leve à criação de um Estado palestino e ao fim da guerra entre Israel e os palestinos.
Nesse ponto, eu digo que não, certo? Agora, será que eles conseguem, com uma justificativa de curto prazo, permitir que os Estados Unidos declarem vitória e saiam do Oriente Médio? Talvez. E Dubai disse, olha, agora garantimos que o Irã não vai ter uma bomba nuclear. Aí disseram, mas você está dizendo que eles já têm uma bomba agora? Bem, eles podem até já ter uma bomba agora. E como parte do acordo, disseram, tudo bem, estamos abrindo mão disso. Elas vão ser entregues sob supervisão da Rússia ou da China. E sabe, até que a gente consiga firmar um tratado, vamos manter o direito de poder retomar o acesso a esses recursos caso sejamos atacados de novo. Mas dentro disso, é claro que vai haver discussões sobre as garantias de segurança que o Irã vai exigir. Será que os Estados Unidos vão estar dispostos a respeitar as supostas exigências do Catar e da Arábia Saudita para basicamente deixar esses países, fechar as bases e parar de operar a partir dali? Pois é. E por trás de tudo isso, e é isso que realmente me deixa intrigado, está o impacto econômico global do que está acontecendo no Golfo Pérsico. A gente não tem, em nenhum momento da história, algo parecido para comparar em que 20% ou até um pouco menos, segundo alguns, do fornecimento mundial de petróleo tenha sido interrompido. Não tem mais. A gente reduziu em 25% o fornecimento de gás natural liquefeito. Foi cortado, não existe mais. 35% da ureia e do enxofre, usados principalmente em fertilizantes, mas também em outras aplicações industriais, cortados. E logo ao norte daqui, a uns 25 quilômetros, a empresa Mosaic Mining, eles são grandes em Tampa, um dos maiores produtores de fertilizantes dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Cortaram a produção pela metade. No momento em que o preço está lá em cima e eles poderiam vender tudo o que conseguissem produzir, estão reduzindo a produção pela metade porque não tem enxofre. E como resultado, cortar a produção pela metade significa demitir gente. E por último, o hélio. Quem diria, né? Antes de 28 de fevereiro eu não fazia ideia. Oh, speel is oh, speelfje. Olha, a gente não está falando de encher bexiga com hélio, né? Vamos lá. O ponto é o papel que o hélio tem na produção de chips de computador. Então, qual é a grande aposta que o Donald Trump está fazendo para tentar salvar a economia? Inteligência artificial. E o que a inteligência artificial precisa? Centros de dados. Além da energia elétrica para manter tudo funcionando, dentro desses centros de dados tem o quê? Computadores. E dentro desses computadores tem os chips de dados. E a produção disso agora está caindo. Então, no momento em que a demanda por esses chips está crescendo, a oferta está diminuindo. E essa diferença aí causa um impacto enorme nos preços. Ou seja, temos uma receita para a inflação global, para uma recessão global. E vale lembrar que ontem foi anunciado que o Canadá entrou oficialmente em recessão. Eles já tiveram 2 trimestres seguidos de crescimento negativo. Uau! Certo, Coronel Wilkerson. Para continuar nesse ponto, tem muita gente que acredita que tudo isso, em grande parte, é para os Estados Unidos abocanharem os mercados de petróleo. Mas o que o Larry está descrevendo aqui é o desastre que vem disso. E normalmente, em crises econômicas e recessões também, a gente tem, claro, crescimento negativo. Mas também acontece muita consolidação. Então eu queria saber se o senhor acredita que tudo isso tem a ver com os Estados Unidos tentando, o Império dominar e engolir os mercados de energia. Mas, para que exatamente? Quero dizer, para quê? Aonde isso realmente leva, se for esse o caso? Acho que não. Pode até ter gente nos bastidores que acha que isso pode fazer parte da questão, ou que esteja tentando fazer com que isso faça parte, ou tentando descobrir um jeito de fazer isso. Mas eu acho que ainda estamos ligados de um jeito que torna isso impossível. Talvez dê para fazer em alguns nichos, mas de forma geral não vai dar, como o Larry acabou de dizer. Tem problema na Flórida, tem problema em Iowa, tem problema no sul da Califórnia.
tem problema em todo o país, eu imagino. Mas esses 3 lugares eu sei bem que tem problema. E os fazendeiros não estão plantando. Eles não estão esperando fazer nada. As seguradoras e os agricultores segurados não estão recebendo propostas de seguro. As coisas não estão indo muito bem. E eu acho que isso acabaria afetando a economia de forma geral se a gente entrasse na situação que o Larry acabou de mencionar. Se tivéssemos, por exemplo, uma recessão global, nem falo de uma depressão global, isso teria um impacto enorme. E eu quero voltar a um ponto que, veja bem, não é para me gabar nem nada, mas numa palestra que fiz há muitos e muitos anos no National Press Club, eu disse algo bem claro. Eu citei um relatório do Estado-Maior Conjunto, uma análise feita por eles, para o general George Catlett Marshall, sobre o que significaria se fizéssemos o que fizemos em 1948, a partição e todo o resto. E esse relatório, se você mudar só alguns termos, parece uma descrição exata do que está acontecendo hoje. E o título da minha fala era: Israel é um ativo estratégico ou um passivo estratégico? A minha conclusão foi a segunda opção, e de forma bem clara. Cheguei a essa conclusão porque, não importa o que a gente faça com essa situação tão instável no sudoeste da Ásia, as palavras do ministro das Relações Exteriores de Omã ecoam e se espalham por toda a região. O verdadeiro problema ali é Israel. E até que algo seja feito a respeito disso, até que Israel finalmente enxergue a realidade e aceite uma solução de um único Estado, um Estado democrático, realmente democrático, que reconheça todos os seus cidadãos com um mínimo de igualdade, ou alguma outra solução que seja viável, a gente não vai resolver esse problema. E, na minha opinião, a tendência é piorar, não melhorar. O que você acha disso, Larry? No, I agree. Não, eu concordo. Israel se tornou uma nação fora de controle. Sabe, a gente viu isso. O coronel Wilkerson e eu éramos bem mais jovens, lá por 1960. Será que existiu um tempo em que éramos mais jovens? Mal me lembro. Mas sabe, eu chamo aquilo de a geração do êxodo, porque foi quando a gente conheceu a história do nascimento de Israel através do filme com Paul Newman e Eva Marie Saint. Esqueci o nome da atriz. Eva Marie Saint ou algo assim. E sabe, parte disso foi uma peça de propaganda muito bem feita, né? Porque foi criada para moldar uma certa imagem de Israel e gravar isso na memória das pessoas. E uma das tramas era impressionante, porque na reescrita do filme eles chegaram a falar sobre eu não lembro se era o Irgun ou o Grupo Stern, um dos grupos terroristas em Israel. Acho que era o Irgun. Era o Irgun. Então o irmão de um dos protagonistas era um terrorista preso. Mas no final, ele é libertado. Ele sai livre, porque afinal ele não é um terrorista tão mau assim. Ele está matando aqueles árabes e os britânicos. E eles meio que pediram por isso. Mas aí aparece uma garota loira, quase branca de tão loira, chamada Karen. Ela é dinamarquesa, mas sobreviveu ao Holocausto. Vai para Israel, entra num kibbutz e se apaixona por um cara que tinha sido um Sonderkommando, um daqueles que tiravam os corpos das câmaras de gás. E no fim do filme, ela é assassinada. Agora eu estou contando todos esses detalhes porque isso constrói uma narrativa. O pequeno Davi, o pequeno Israel, lutando contra esses árabes gigantes, como Golias. E assim, toda uma geração de pessoas da minha idade, um pouco mais velhas ou mais novas, foi moldada por essa propaganda e acabou acreditando nela. Mas agora, graças às redes sociais, que é um dos motivos pelos quais eles surtaram e tentaram acabar com o TikTok, a gente está vendo os israelenses matando bebês. Eles não são o Davi, eles são o Golias, e um Golias monstruoso, e estão numa situação de relações públicas sem volta. Não existe batom suficiente, nem em 1 milhão de tubos, para disfarçar esse porco e fazê-lo parecer bonito. Já passou desse ponto.
E esse é um dos dilemas que eles estão enfrentando agora. Isso é algo geracional. A próxima geração que está chegando não está dizendo, ei, a gente apoia Israel. Não, está indo na direção oposta. No, it's going in the opposite direction. This will take a long time. It'll work. Isso vai levar muito tempo. Isso vai se espalhar pelo público americano. A gente pode até se destruir antes que isso tenha efeito total. Mas ele está certo. Isso vai mudar o mundo inteiro. E o Bibi sabe disso. É por isso que ele está desesperado para colocar essa seção 294, acho que é esse o número, no projeto de lei da Câmara sobre a Lei de Autorização de Defesa Nacional. Ele quer incluir algo ali para consolidar a relação com pouca supervisão, enquanto esse meio pismo, porque ele sabe o Tapamor. While he can, because he knows it's going away. What is this idea? I haven't looked into it too hard, but maybe Olha, you can help. eu não cheguei a me aprofundar muito nesse assunto, mas talvez vocês dois possam me ajudar a entender melhor essa ideia que o pessoal tem comentado sobre os Estados Unidos e Israel unirem suas forças armadas. Eu sou bem crítico em relação ao exército americano, por causa de como ele é usado, de como é controlado, e por todos os pontos que vocês mesmos já levantaram aqui no programa. Já o exército de Israel é mais uma força de colonos, quase uma força mercenária. Ele não trava guerras, além daquelas que fazem parte dessas campanhas genocidas, para expandir fronteiras na sua região, no Líbano, na Síria e, claro, na Palestina. Então, o que é exatamente essa história de juntar os dois exércitos? Quem quiser começar. Olha, eu vejo isso como um esforço para fazer exatamente o que o Bibi Netanyahu já tinha dado a entender que faria, mas de um jeito que seja benéfico para Israel. Você deve lembrar que ele chegou a dizer algo como: a gente não precisa mais de vocês. Não precisamos de um novo memorando de entendimento. Esse memorando, o MOL, deve ser renovado em 2027, e o atual garante cerca de 3,8 bilhões de dólares por ano durante 10 anos. Mas, na prática, eles acabam recebendo bem mais do que isso, especialmente quando enfrentam situações de conflito como agora. O que essa nova medida faria é tirar todo esse processo de um campo que pelo menos tem algum tipo de controle, porque hoje ele está sujeito à lei e a outras leis que impõem restrições ao uso de equipamentos e armamentos militares dos Estados Unidos no exterior, principalmente contra alvos que não queremos ver sendo atingidos, como mulheres e crianças. E mesmo com Blinken, Sullivan e Biden e a questão da demência, na minha opinião, mas provavelmente o Joe Biden teria feito isso de qualquer jeito, porque Israel é tão intocável que consegue escapar de tudo. Mas pelo menos havia alguma visibilidade. Por que o Josh Paul saiu da área de assuntos político-militares no Departamento de Estado? Porque a gente não estava aplicando as leis, mas pelo menos existia uma certa visibilidade dessas leis. Agora, o Rumsfeld tentou fazer algo parecido quando era secretário de Defesa. Ele tentou convencer o Congresso a aprovar a transferência da Autoridade de Destinação de Recursos, que era do Departamento de Estado, para o Departamento de Defesa. O IMET era um bom exemplo, o Programa Internacional de Educação e Treinamento Militar. Eles queriam decidir quem receberia o IMET e não o Departamento de Estado. Mas quando você faz isso, quando coloca a supervisão dessas funções no Departamento de Defesa, pode esquecer a supervisão. Isso não vai acontecer porque o SASC e o GASC não vão fazer a supervisão. Eles não querem fazer a supervisão. Dá muito trabalho e eles adoram Israel. Então, o que a gente tem é uma relação não só entre os Estados Unidos e Israel, que é traiçoeira, insidiosa, nociva e mortal. E ainda entram no meio disso a Lockheed Martin, a Grumman, a Air-T-Shix, a Boeing e um monte de outras empresas que vão contaminar todo o processo de forma perfeita, com coisas como manutenção proprietária e por aí vai. Eles vão ganhar uma fortuna com isso. E o pessoal da defesa israelense também. E o povo americano não vai ter nenhuma visibilidade sobre o que está acontecendo. E é justamente isso que o Netanyahu gosta, porque assim não vai haver nenhuma publicidade sobre o que acontece entre Israel e os Estados Unidos.
Vai passar. Provavelmente vai passar. Conversei com o pessoal aqui, com o grupo do Josh Paul, há alguns dias, e também com outras pessoas da campanha do orçamento do Pentágono, entre vários outros. E pelo que tudo indica, isso provavelmente vai ser aprovado nas duas casas. Um dos problemas que isso pode trazer, Larry, é que boa parte dessa discussão parece girar em torno da tecnologia. E é justamente esse tipo de fusão, ainda mais com o jeito que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão agora, e o chefe delas, digamos assim, o Pete Hegseth, muito obcecados por inteligência artificial e por esse tipo de guerra de alta tecnologia. Mas que tipo de problema isso pode causar, se é que causa algum? Olha, eu diria que isso não necessariamente propõe nenhuma solução. Então, quando falam em unir os testes e avaliações de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos e de Israel em tecnologias chamadas de avançadas, bem, os dois países têm um histórico comprovado de produzir tecnologias militares caríssimas que não funcionam, certo? Então, seja o Patriot, o THAAD ou o David's Sling, eles produzem esses sistemas que, sinceramente, não funcionam, ou são muito caros e não funcionam contra mísseis balísticos. Aí começam a falar em coprodução, licenciamento, parcerias industriais. Sabe, eu não vejo isso necessariamente como uma grande mudança em relação ao que já existe. Isso, na verdade, já está acontecendo. E, de novo, eu não tenho certeza se isso vai acabar beneficiando mais Israel do que os Estados Unidos. Acho que a verdadeira preocupação tem a ver com o que eles chamam de integração de redes e fusão de dados, que é quando permitem o compartilhamento de redes militares de informação. Isso entra na área de inteligência. Mas, pela minha experiência, embora os israelenses sempre queiram saber o que a gente tem, porque eles partem do princípio, e com razão, pelo menos do lado da CIA, de que a agência esconde e guarda informações de Israel. A verdade é que quando se trata de países do Oriente Médio, como Síria, Turquia, Jordânia, Iraque, até mesmo Irã e Arábia Saudita, os israelenses têm informações muito mais amplas e detalhadas. Não necessariamente mais precisas, mas uma inteligência muito mais robusta. E se você observar quem usa o quê, é os Estados Unidos que estão usando a inteligência israelense, não o contrário. Eu sei disso, e para ilustrar, quando John Brennan era chefe da estação na Arábia Saudita, lá em 1995, acho que foi o ano em que as Torres Khobar foram explodidas, matando alguns militares americanos e também sauditas, o chefe da base, um velho amigo meu, me contou depois que eles tinham suspeitas. Embora mais tarde a culpa tenha sido colocada no Irã, não foi o Irã, foi a Al-Qaeda. O motivo é que John Brennan tinha imposto restrições aos agentes da CIA, impedindo que eles tentassem recrutar fontes e coletar informações sobre a rede de Bin Laden. Resumindo, é por isso que eu digo que os Estados Unidos acabaram se amarrando e se tornando vulneráveis. Israel passa para a gente informações de inteligência totalmente manipuladas para nos levar a uma certa conclusão. Esse é o verdadeiro perigo. Mas tem outra coisa que o coronel Wilkerson apontou corretamente. Ao incluir isso dentro desse pacote de ajuda militar, do jeito que estão propondo, tiram a possibilidade de fazer qualquer avaliação, qualquer análise, qualquer acompanhamento para descobrir corrupção ou outras ineficiências. Então, mais uma vez, isso mostra que o governo dos Estados Unidos é refém da rede sionista. É isso. Coronel Wilkerson, alguma consideração final? Colonel Wilkerson, any final thoughts? Não, eu acho que a gente está numa encrenca séria, muito séria com essa guerra. E acredito que nos próximos 6 meses, mais ou menos, vamos ver exatamente o tamanho do problema em que estamos. E acho que isso vai aparecer de forma mais dramática e perigosa na economia. Então, Michael, o Trump precisa agir, precisa sair dessa e precisa bater o pé se for possível. É isso, sair dessa.
Michael Morandian, 4513, perguntou: é possível pedir ao coronel que diga o que os cidadãos podem fazer em relação ao projeto de cooperação militar entre os Estados Unidos e Israel, sobre o qual a gente acabou de falar bastante? Just Google É só procurar no Google, eu esqueci o nome do PAC. É um PAC anti-AIPAC que o Josh Paul criou. Posso te mandar depois, sem problema. Mas é só digitar Josh Paul no Google que você vai achar, porque é ele quem está comandando isso, certo? Eles montaram uma campanha completa, uma campanha mesmo, tentando reagir a isso, ou pelo menos dar visibilidade suficiente para o público americano entender no que está se metendo. Ah, ótimo. Pode fazer isso, sim. Eu posso compartilhar. Nos anos 90, eu trabalhei na Boeing, diz o Empire. A gente cuidava da aviônica do F-15. A Boeing construiu 25 F-15s para Israel, o modelo F-15I. Ele era idêntico em todas as capacidades, inclusive as nucleares, ao F-15E americano. É isso aí, pessoal. Quero agradecer ao Larry Johnson e ao Coronel Lawrence Wilkerson por estarem comigo hoje. O programa é sempre ótimo quando eles participam. Amanhã eu volto, à 1 da tarde, no horário do leste dos Estados Unidos, com o Andrei Martyanov. Então não percam. 5 de junho, 1 da tarde, horário do leste. Antes de sair, clica no botão de curtir. O blog do Larry Johnson, o Sonar 21, está na descrição do vídeo aqui embaixo. Clica no curtir, isso ajuda a divulgar o programa, e todos os links para apoiar o canal também estão na descrição. Larry, Coronel Wilkerson, alguma palavra final de despedida? Obrigado, viu? Hey, thank you. Sim, Hang in there, Danny. Força aí, Dani. Tamo firme, tamo todos juntos nessa, pessoal. Beleza. Te vejo amanhã, 1 da tarde, horário do leste, dia 5 de junho. Andrei Martyanov. Até lá. Tchau, tchau.